Graça e paz, igreja. Vamos dar início a mais um culto de louvor, adoração e aprendizado da palavra de Deus. 26ª mensagem da série Dependência Total de Cristo. Hoje nós estaremos falando sobre viver andando no Espírito. Vamos louvar a Deus cantando o hino 456 do cantor cristão. 456. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada, a esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela terna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertence, ó esposa do Senhor. Não devemos ser de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Vamos orar, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor por ter tido a oportunidade de voltar à tua casa, de poder cultuar ao Senhor mais uma vez, em espírito e em verdade, juntamente com a tua igreja. Juntamente, Senhor Deus, também com aqueles que ouvirão e participarão, Senhor Deus, desse culto conosco, através das mídias e através dos tempos. Eu quero louvar, exaltar e glorificar o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Hino número 116 do cantor cristão, Espírito Divino. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, descobre as nossas almas, Cristo Salvador. Cristo me restri, ouve com favor,
em poder e graça insigne, obre o teu amor. Vem, demole os alicerces da enganosa paz, aos errados concedendo salvação verás. Crê, restou, mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obre teu amor. Vem, reveste a tua igreja de poder e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Crê, restou, mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obre o teu amor. Maravilhas soberanas, outros povos vêm, derrama a mesma bênção sobre nós também. Que restou, mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obre o teu amor. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Ó amados de Jesus Cristo, o subtema desta mensagem de hoje, ele é muito oportuno, muito proveitoso, porque nos traz direcionamento de, mesmo sendo homens carnais, mas nascidos de novo em Cristo, possamos viver no nosso viver diário, em todos os momentos, em todo o tempo das nossas atividades, dos nossos compromissos, nos nossos relacionamentos, vivermos andando no Espírito. E aqui é mais ou menos um itinerário de como praticar essa dependência total, segundo a palavra de Deus. Como praticar essa dependência total. O nosso texto áudio da palavra de Deus nessa série de mensagens Dependência Total de Cristo é João capítulo 15, versículo 5. Está escrito assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O texto que nós vamos trabalhar nesta noite, e creio que mais duas vezes, porque ele é amplo, ele é extenso e com ricos ensinos, está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Paulo está falando à igreja da Galácia, aos Gálatas, para viverem não segundo a carne, mas viverem segundo o Espírito. Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Amados de Jesus, aqui me
fez levantar uma pergunta e perguntar para mim mesmo o que de fato agrada o Espírito Santo. Amados de Jesus Cristo, agradar ao Espírito Santo é o propósito de cada crente, cada pessoa que renasceu, que nasceu de novo em Cristo. E na parte B do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, está enfatizado categoricamente pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo que a nossa dependência dele deve ser total. Porque se não estivermos na dependência de Jesus Cristo, nós apenas existimos, mas não andamos conforme os propósitos de Deus, os propósitos que Deus tem para nós. Porque Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Por mais que você faça, por mais que você haja, por mais que você execute, na carne é sem valor nenhum. Mas se você fizer tudo que você fizer estando em Deus e em Cristo, você consegue frutificar, você consegue resultados, e são resultados permanentes e eternos. Então, a nossa palavra nesta mensagem, viver andando no Espírito, e como praticar essa dependência total segundo a Bíblia, eu coloquei 4 tópicos. Há mais, mas vamos trabalhar nesses 4 tópicos. A primeira delas é evitar, mas é evitar o Espírito Santo de maneira nenhuma, pelo contrário, é evitar entristecê-lo. Então, nós devemos evitar entristecer o Espírito Santo. E, em segundo lugar, reconhecer a necessidade de agradá-lo, a necessidade de não desagradá-lo. Em terceiro lugar, sermos gratos. Então, agradecer a Ele, porque foi ação de graça e não mérito nosso. Tudo vem de Deus. E, em quarto lugar, o que dentro desse tema, resulta em frutos. Se eu evito entristecer o Espírito Santo o máximo possível, eu vou estar caminhando para frutificar. Se eu reconhecer a necessidade de que eu preciso andar em Espírito e viver no Espírito, eu vou frutificar. Então, a ação da graça que nos alcançou não foi mérito nosso, foi mérito dele. E porque foi mérito dele, agora vivemos em Cristo. E nas nossas realizações, elas são conquistadas porque estamos em Cristo, frutificando. Então, amados de Jesus Cristo, nós devemos nos submeter ativamente à vontade dele, às decisões e à força própria, à direção de Deus, sendo dirigidos por Deus, reconhecendo diariamente que sem Ele o nosso dia não valeu a pena. Já deu para entender que por mais que você não fez segundo o querer de Deus, você não fez nada, você não conquistou nada, você não vai chegar a lugar nenhum. É complicado. Às vezes nós ficamos exaustos de
tanto que a gente faz. Mas faz para quê? Faz para quem? A quem você está procurando agradar? Ou você está fazendo para ter benefícios e ganhar somente lucros e ter dinheiro e guardar dinheiro e comprar e conquistar coisas? Porque comprar é gostoso, né? Como é gostoso gastar dinheiro, não é? É fácil, né? Quanto custa? Pá, quanto custa? Pá, eu posso. Vem cá, e aí? Aquele homem construiu celeiros, né? E disse, alma, come, bebe, regala-te. O que é que Deus disse? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens, para quem será? Então nós devemos andar no Espírito, sem entristecê-lo. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Evitar entristecer o Espírito Santo. E esse evitar aqui é evitar ao máximo. E aí, para que você possa evitar entristecê-lo, você tem que andar no Espírito. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para a redenção. O amados de Jesus Cristo, em 31 e 32 deste mesmo capítulo, Alex, nós perguntamos ao Senhor e a nós mesmos o que é que entristece o Espírito Santo. São coisas que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, diariamente. Olha só, longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É difícil perdoar, não é? E a gente gosta de ser perdoado. Mas liberar perdão é coisa bem difícil. Quem nesse dia de hoje não ficou amargurado? Quem no dia de hoje não se encolerizou? Quem no dia de hoje não irou? Quem no dia de hoje não blasfemou? Quem no dia de hoje não teve malícia, tanto nos negócios quanto em sentimentos escusos? E aí, nós que somos selados, que somos templo do Espírito Santo, e ele vê em nós essas atitudes que contradizem a sua natureza. O apóstolo Paulo disse, agora vivo não mais eu. Então, ele vive no Espírito. E agora, e a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Quem tem o Espírito de Deus anda amargurado. Quem tem o Espírito de Deus, ele se encoleriza. Quem tem o Espírito de Deus vive irado, iracundo, com raiva de tudo e de todos. Quem tem o Espírito Santo de Deus blasfema. Quem tem o Espírito de Deus é malicioso. Como é que nós vivemos? Vivemos no Espírito ou vivemos na carne? Essas questões, elas são seríssimas. E aí, o que agrada o Espírito Santo? Bom, eu não sou capaz. Então, a primeira coisa que eu devo reconhecer é que
eu sou incapaz. O mesmo apóstolo Paulo que disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, foi o mesmo homem que disse, miserável homem que eu sou. As coisas que quero não faço, mas as coisas que não quero, isso faço. Então, não é você olhando a vida do outro, é você olhando a sua vida, é policiando a sua vida, é procurando viver no Espírito. É não sair fora, porque sair fora da vontade é entristecer o Espírito Santo. E é infrutífero isso. É empobrecedor isso. É desastroso viver uma vida inteira. Olha que não é fácil viver. Viver para nada. Sem proveito algum. Viveu para si mesmo. E a Bíblia diz que aquele que vive para si, morre para si mesmo. Amados de Jesus Cristo, lá no 4:30 diz que o que agrada ao Espírito é ser bondoso. O que agrada ao Espírito é ter compaixão. E não é dó não, tá? Ai que dó, ai que dó. Que dó coisa nenhuma. Compaixão é colocar-se no lugar do outro. E não é ver e dizer, Deus, o senhor está vendo? Faz alguma coisa, Deus. Não, se você viu, faça você. Mas faça com amor e com compaixão. É perdoar uns aos outros. Ainda que você não se esqueça, mas libera perdão. E amados de Jesus Cristo, se eu estiver errado, Deus me corrija. Liberar perdão não quer dizer, segundo o que eu creio, que eu devo ficar com aquela pessoa. Eu não guardo mágoa, não guardo rancor, mas me lembro de um velho corinho, na minha época de criança na igreja, era corinho, que diz, tu no teu cantinho e eu no meu. O que os olhos não veem, o coração não sente. E o tempo, ele é capaz de apagar todas as coisas. A gente esquece. Deus, ele se esquece dos nossos pecados assim que os confessamos. E ele não faz aquilo que eu defendo como tese. Não é verdade absoluta, tá? Eu sou homem como vocês, pecador como vocês. Mas para que eu não tenha problemas de retribuir, eu me guardo. Eu fico quieto. Porque eu procuro não me prejudicar. Então eu me recolho. A Ludmila muitas vezes diz, mas pastor, eu preciso preservar a minha vida, eu preciso preservar a minha integridade, eu preciso trabalhar lá no meu coração para esquecer, para deixar para trás. Então, é um trabalho, e conversando com Deus, buscando a direção de Deus, porque é prejuízo nós não andarmos dentro dos padrões de Deus, de bondade, de misericórdia, de perdoar. E aqui, à medida, a minha tese cai por terra. Não pratiquem o que eu pratico, porque nós devemos fazer como Deus faz. E Deus esquece. Estou trabalhando para conseguir fazer isso. Confesso que ainda tenho algumas dificuldades. Então, não é para menosprezar o outro ou deixar o outro de lado. É para me reconstruir, para me fortalecer, para tomar uma outra pancada. Não é porque um cavalo te dá um coice, você corta a perna dele. Passa um pouquinho mais longe, assim você se fere menos. Então, amados, porque isso se conecta
com a dependência de Cristo. Efésios 4, 30, 31 e 32. Nós entristecemos o Espírito Santo, irmãos, quando tentamos viver no próprio eu, na carne. Às vezes a gente chega até no osso, né? A gente não está só lá na carne, não. A gente vai no osso, não é, dona Mila? E quando nós dependemos totalmente de Cristo, permitimos que o Espírito Santo governe as nossas vidas, nas nossas ações e nas nossas reações. Porque quando nós permitimos que o Espírito Santo governe ações e reações, nós temos tempo para glorificar a Deus em vez de agir por conta própria. O Senhor Deus disse: minha é a vingança. Diz que a vingança é uma comida gelada que se come bem devagarinho. Vamos dar lugar à ira de Deus. Não vamos trabalhar para dar o troco lá na frente. Não vamos usar de carnalidade para nos vingar de quem nos tem ofendido. O amado de Jesus Cristo, o segundo ponto, é que nós devemos reconhecer a necessidade de andarmos no Espírito. Efésios capítulo 4, versículos de 20 a 24, fala sobre a vida antiga sem Cristo e a vida nova com Cristo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E quem engana desde o princípio é Satanás. E quem engana tem o Espírito Santo ou o Espírito de Satanás? Não é só na carne que fica, não. A coisa vai para um outro plano. E vos renoveis no Espírito do vosso entendimento. O amado de Jesus Cristo, essas questões, elas são importantíssimas, porque é uma instrução de Cristo. E o crente deve reconhecer que a capacidade de mudança não vem dele próprio, não vem de nós próprios. Ela vem de Deus. Então, nós devemos ter o ouvido e sido instruído por Cristo. Agora, como é que a gente vai ser instruído por Cristo se a gente não busca Cristo? Se a gente não lê a Bíblia? Se a gente não ora? Se a gente não tem tempo para Deus? Deus pode instruir a gente. Deixa eu dizer uma coisa aqui. É muito pouco os cultos que nós temos. É muito pouco as horas que nós ficamos na igreja. Eu o aconselho a se auto-regar. Porque na palavra está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então você não pode confiar ao outro a garantia de que
O alimento que está sendo dado, ele é um suprassumo que te mantém. Eu o convido, ainda que não tenhas tempo de leitura, não tenhas tempo de ajoelhar e orar, é que coloque no seu dia a dia, porque a Bíblia é em áudio. Você não gosta da voz do Cid Moreira? A Sociedade Bíblica tem a Bíblia toda em áudio. Hinos de louvor a Deus, não é de exaltação ao homem, porque a maior parte dos hinos hoje é exaltação ao homem, poucos são louvores a Deus. Então você vai fazendo a sua atividade, e eu te aconselho não colocar fone de ouvido, porque é prejudicial à saúde, pode te levar à surdez, mas que você coloque e vai trabalhando, fazendo os seus afazeres, ouvindo e permanecendo no Espírito, orando, como dizem em 2 Tessalonicenses 5:7, né? 5:17, orai sem cessar. Tem uma vida de oração. Então, essa dependência total, quando admitimos que precisamos que o Espírito Santo renove o nosso entendimento todos os dias. Não é uma vez por semana. Imaginem vocês que as pessoas que não estão presentes conosco estão lendo a Bíblia agora? Estão orando agora? Então, vamos botar dúvidas sobre eles. Nós, quando não estávamos aqui, lemos a Bíblia? Nós, quando não estávamos aqui, oramos? Respondo por mim. Você responde por você. Mas é necessário que quem tem o Espírito ande em Espírito. Porque se nós sairmos disso, o que é que vem? A ira, vem a cólera, vem todas essas questões, né? Vem a blasfêmia, vem toda espécie de malícia, e acontece porque não é do Espírito essas atitudes, porque contrariam a natureza do Espírito. Mas nós não somos o Espírito, o templo do Espírito Santo. Você, nesse dia, andou na carne ou no Espírito? Nos dias anteriores. E qual é o seu planejamento para, se você existir amanhã? É continuar na carne? Então é viver uma vida infrutífera sempre. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amados de Jesus Cristo, porque sem essa renovação através do Espírito Santo, voltamos aos velhos hábitos que se opõem e entristecem o Espírito Santo. O negócio de ir para frente e voltar não chega a lugar nenhum. E onde você quer passar a sua eternidade? Com Deus? Como você vai passar a sua eternidade com Deus se você não deu a oportunidade de Deus andar com você nessa vida? Que Deus é o seu? É o Todo-Poderoso ou é o Deus desse século que cegou o seu entendimento? Deixa que lá no dia eu me acerto com ele. Tadinho. Então, amados de Jesus Cristo, nós temos que estar sempre conscientes de que nós não somos mais uma velha criatura, que aquela natureza nossa morreu e que agora nós estamos em Cristo. O texto nos mostra que o novo homem é criado segundo Deus, não segundo os homens. Ou seja, reconhecendo que a justiça humana e a retidão humana não são
fabricadas por nós mesmos. São precedentes da verdade de Cristo, o caminho para não entristecer o Espírito Santo e sempre vivermos a nova vida que recebemos do próprio Cristo. Quando Cristo diz, sem mim nada podeis fazer, o que você fez até agora? Não é grave isso? Eu não fiz nada para o Espírito, mas fez lá na carne. Se não é para o Espírito Santo, para quem foi? Quem é o seu Deus? Dá para entender? As questões são sérias. Seu tempo, o meu tempo, nosso tempo está acabando. E essa palavra, ela vem para nos trazer não pânico, mas para que a gente faça uma reflexão e refletindo, se arrependa e procure viver de uma outra forma. Procure viver de uma outra maneira. De que maneira, pastor? A maneira que agrade a Deus. A maneira que agrade o Espírito que habita em você, ou deveria habitar em você. Não basta ser membro de igreja. Não basta ter carteirinha de crente. Isso aqui é uma coisa muito mais elevada. Isso aqui é algo muito maior. Então, todas as questões que nós fazemos, e até com autoridade, e exercemos disciplinas, não é nada diante daquilo que Deus tem para aqueles que não andaram no Espírito. Então, se você é crente, você tem que ser crente mesmo. Se você é santo, você tem que ser santo mesmo. Porque a gente busca a santidade. Então, quando a gente busca, passa por mais lutas, passa por mais provas, mas a gente consegue frutificar. Porque o nosso interesse, o nosso querer e a nossa vontade é não desagradar o Espírito de Deus. É assim que o crente vive, procurando agradar ao Espírito, desagradando a sua velha natureza. E sempre está pronta para se levantar e botar banca, né? O crente por si só não consegue ser bom. O crente por si só não consegue ser santo ou produtivo. Através da sua própria vontade. O crente só consegue ser bom em Cristo. O crente só consegue a sua santificação e ser produtivo espiritualmente com Cristo. Não através da sua própria vontade, mas através da vontade de Deus. O fruto, ele não é causa, ele é consequência. Consequência de quê? De estar em Cristo, de estar com Cristo. 15:5b, em mim, nada podereis fazer. O fruto é o caráter que o crente tem. E qual é o caráter que o crente tem? Ele tem amor, ele presta serviço ao Senhor, servindo aos outros. Ele é um ganhador de alma, e isso é uma coisa que não pode ser fabricada humanamente, se não estiver no Espírito Santo. Porque se dependesse da obra lá da carne, a gente diria, eu ganhei tantas almas para Jesus. Não. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Se eu estiver no Espírito e falar acerca do Evangelho,
o Espírito Santo convence e a pessoa vem a Cristo, confessa o seu pecado, confessa a Cristo como único e suficiente Salvador e é transformada, nascido de novo. É obra do Espírito. Eu frutifico porque eu tenho o amor de Deus lá na minha vida, isso faz parte do meu caráter, porque o Espírito de Deus está em mim, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu presto serviço a Deus. Se presto serviço, sou servo. Se presto serviço, sou escravo de Cristo. Isso é algo que não pode ser feito humanamente. Isso é algo que brota naturalmente quando o crente está ligado na fonte de vida que é Cristo Jesus. Então, amados de Jesus Cristo, nós que temos o Espírito Santo devemos ter a ação de permanecer no Espírito. Permanecer. Como é que eu posso permanecer? Dependendo de Cristo. É a maneira que eu posso permanecer. Porque eu sou um galho, segundo o que está escrito em João. E ele é o tronco. Se eu estiver ligado nele, a seiva dele pega em mim e eu frutifico. Se eu não estiver, eu estou perdido. Então, permanecer é ficar unido e é manter comunhão constante. E a gente faz isso esporadicamente. Você já viu quando você corta algum galho de alguma coisa e ele fica fora? O que acontece? Ele murcha e ele seca. Então a gente não pode se desconectar de Cristo de maneira nenhuma. O Espírito Santo se agrada quando paramos de tentar fazer coisas para Deus e passamos a ser um com Cristo. O crente deve deixar que a vida de Cristo flui através de nós. Por quê? Porque se a vida de Cristo fluir em nós, nós vamos ter vitalidade, vamos ter força. Mas a força não vem de nós. A força vem de Deus e está em nós. Então, assim como a seiva flui do tronco para o galho, o poder de Deus passa para o crente que reconhece sua total incapacidade fora de Jesus. O fruto que o Espírito Santo produz em nós é um servo que desistiu de si mesmo para depender inteiramente de Cristo. O amado de Jesus Cristo é uma palavra de reflexão. Não só de reflexão, mas de exame. Para ser feito com racionalidade, um balanço. Quem eu sou? A quem eu sirvo? Quem é que habita em mim? Não é eu que tenho que dizer quem você é. É você que sabe quem você é, o que você faz, o que você tem feito, quais são os seus planos, o que você quer fazer e perguntar: se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso? É padrão. É via de regra e conduta. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que agradá-lo. Você gosta de viver com alguém que desagrada você?
Alguém gosta de viver com você quando você desagrada a ele? Quando um desagrada o outro, o que é que acontece? Não é assim com você e o Espírito de Deus? Não tem comunhão. E onde não há comunhão, as obras da carne, elas ascendem. E todas essas coisas chegam a uma conclusão final. Você decide se você vai continuar não fazendo, porque Cristo disse, sem mim nada podeis fazer, e a forma que eu vivo, da maneira que eu penso, pelos meus procedimentos, pelo meu caráter. Ou começar do zero. Muitas vezes a gente está na igreja há 1000 anos, né? Mas está por outras questões. Mas dá para começar agora. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora e falasse com Deus. O que cabe aqui é arrependimento e pedido de perdão a Deus. Mas eu não aconselho você prometer nada que você não possa cumprir, mas que você possa confessar a sua fraqueza, que você possa confessar os seus pecados com arrependimento, não é da boca para fora, porque a confissão vem por arrependimento e o arrependimento faz com que a gente mude de direção, de costume, de prática, de regra pessoal, de vida, para viver segundo o Espírito, como o Espírito quer que você viva. Eu posso dizer para você, isso é simples, mas não é fácil. É uma luta constante. O pior inimigo seu não sou eu. O pior inimigo seu é o inimigo das nossas almas e você mesmo. Então, tudo aquilo que você faz, você colhe nesta vida e na eternidade. Mas você pode procurar andar no Espírito. Porque se o Espírito de Deus habita em você, as coisas são totalmente diferentes daquilo que você viveu até hoje. Então, que você possa dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Sai do trono. Este lugar pertence a Deus. Sai do trono. Este lugar pertence a Jesus. Sai do trono. Deixa o Espírito Santo ocupar o lugar dele dentro do seu viver. Senhor, no santo nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por ter tido a oportunidade de falar para mim mesmo e aos que estão presentes e a todos quantos vão ouvir esta palavra, esta mensagem através das mídias, que de fato possam se ligar à seiva, ao tronco que é Cristo, e deixar de andar na carne e ter um caráter moldado por Cristo, para que possa representar Cristo aqui na terra, neste tempo em que a apostasia tem crescido amplamente. Senhor, tu não fala de religião, tu fala de comunhão com o próprio Deus. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Oração. Pedidos e agradecimentos.